Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao Educar-se para Educar? Estamos na apresentação, lembram-se? Então, vamos lá. Eu ia começar falando da minha vida pessoal, então vamos lá. Pouquinho, tá, gente? Não vou contar minha vida, não. Vamos lá. Sou casada e mãe de 3 filhos, cada um em uma fase. Aqui eu escrevi, um ainda na fase infantil, outro na fase da pré-adolescência e uma filha já na fase adulta. Na verdade, já são 2 adolescentes. A diferença de idade entre eles e a diversidade de personalidade geram em mim um turbilhão de sentimentos e emoções para educá-los, compreendê-los e auxiliá-los neste grande desafio denominado vida. Por quê? Porque assim, a gente, né, que tem mais filhos, tem pessoas, né, a maioria hoje tem um filho só, mas a gente que tem mais filhos, a gente olha para cada um deles, eles são completamente diferentes, né, aquilo que falam, a gente cria todos os filhos da mesma forma, só que cada um vai desenvolver uma personalidade, cada um reage, né, de uma forma diferente à mesma educação que você passa, aos mesmos princípios, né, então, você fala, nossa, mas como é que pode ser, né? Pode ser. E aí você olha aqueles que você tem, aquilo que você encontra neles, que é a sua maior dificuldade, né? Bem como aquilo que você tem afinidade, nada mais são do que seus espelhos. Então, o que você reconhece no outro sempre é o seu espelho, senão você não reconheceria. Então, se tem coisas que te incomodam, né? Vamos falar, a gente está falando de filhos aqui, que são mais próximos de nós. Se a gente reconhece naquele seu filho uma dificuldade, algo que te irrita muito, presta atenção, principalmente naquilo que te irrita muito, que você fala, ai meu Deus, que vontade de abrir a cabeça dessa criatura. E então presta atenção, porque se você está enxergando isso, se isso te chama muita atenção, é porque alguma coisa você tem que aprender. Ao passo que se você se identifica de uma afinidade, fala, nossa, como eu gosto que ele é assim, que ele faz dessa forma, desse jeito dele conversar, desse jeito dele fazer tal coisa, você se identifica, nossa, eu me identifico com isso que ele faz, é tão legal. Então também é um espelho. Então, nossos filhos têm partes de nós e nós partes deles. Então a gente tem que começar a ter esse olhar, né? Então, se tem alguma coisa aí incomodando, que te incomoda muito no seu filho, presta atenção. Você só está se enxergando nele, assim como em outras pessoas, mas a gente está aqui falando dos filhos, né? Mas então fica essa dica, aquilo que você mais, né, aquilo que mais te incomoda no outro, é porque é reflexo seu. Isso é uma teoria aí muito conhecida, né, dentro da psicologia, em tantas áreas de conhecimento. Então, se você está querendo, né, saber quais são as suas dificuldades, aquilo que você precisa mudar, que você não acha legal, é só olhar ao seu redor. Aquilo que te incomodar, você vai ver que é realmente o que precisa mudar, certo? Então, vamos lá. Portanto, unindo minha vida pessoal e profissional, me dei conta de que, apesar do conhecimento adquirido na teoria e na prática, a dinâmica do meu aprendizado envolve a minha própria vivência pessoal, que me motiva e me força ao processo de autoconhecimento. E, como consequência desse processo, a minha consciência se amplia e meu sentimento de amor se fortalece. Porque é verdade, gente, quanto mais a gente se conhece, mais a gente começa a se respeitar, a se amar. Porque se eu não fizer esse processo, essa busca do autoconhecimento, tudo na nossa vida é superficial, né? Então, mais do que nunca, hoje em dia, tudo aquilo que nos faz nos interiorizar, né? Veja tudo que está acontecendo no mundo. Quanto a gente não passou a se interiorizar, querer ficar quietinho, refletir para encarar os desafios aí fora. Então, na verdade, é isso mesmo. Nada vem de fora para dentro, né? Tudo é de dentro para fora. Se a gente quer transformar qualquer situação, não adianta delegar a outro, não adianta querer mágica que vem de fora, resposta pronta. A gente tem que olhar para dentro e conseguir, né? Aí a gente vai conseguir essa resposta, né? Então, cada vez mais vamos olhar para dentro.
né? É o processo de autoconhecimento que vai nos fortalecer, vai nos capacitar para encarar a vida hoje, sempre e muito mais daqui para frente, né? Então vamos passar isso para as nossas crianças também. Eles precisam, né, começar a olhar para si, né? A gente vê esses jovens, né, nessa superficialidade, né? Então nós precisamos, por isso que hoje a educação socioemocional vem com tudo ainda dentro das escolas. Precisamos resgatar esse lado do autoconhecimento, do autogerenciamento da nossa vida. Mas vamos voltar. Descobri que não existe educação sem amor e sem autoconhecimento. É um caminho sem fim e sem limites, pois a todo momento aprendemos, mudamos e provocamos mudanças o tempo inteiro, né? A partir do momento que você existe, você já está provocando alguma mudança. Então você realmente é a mudança, né? Ninguém vai mudar você e você não vai mudar ninguém. Você vai mudar a partir do momento que você fizer esta busca, só você, tá certo? As mudanças surgem de dentro para fora, por isso é imprescindível nos autoconhecermos, pois o que externamos é consequência do que está dentro de nós. Como educar então diante deste contexto? Então, já foi dito, né? Tudo é de dentro para fora, não adianta querer fazer o contrário que não vai dar certo, você só vai entrar em conflito. Certas filosofias utilizam-se da figura da árvore para explicar a dinâmica da vida. Na árvore da vida, nossos antepassados constituem a raiz. Elas são nossas referências e a nossa referência e inspiração. De suas histórias, extraímos lições de vida que nos levam à força e à sabedoria. Nós, pais, somos o tronco da árvore, porque, assim como o tronco dá sustentação à árvore, somos o alicerce, a base que dá segurança aos nossos filhos, orientando-os para capacitá-los na escolha do caminho que irão trilhar em direção ao futuro. E as ramificações dos galhos e as folhas representam nossos filhos, que no futuro também frutificarão, dando continuidade ao ciclo da vida. Então, na verdade, essa analogia, as filosofias orientais, elas utilizam muito, né, dessa simbologia da árvore para falar um pouquinho, né, das nossas raízes, né, nossos antepassados, né, os nossos avós, bisavós. Então a gente traz essa raiz, né, a gente traz uma herança de conhecimento deles, né, eles influenciam muito na nossa vida. E também, né, nós somos, enquanto pais, nós somos esse tronco, nós somos a força, né, nós somos a sustentação dos nossos filhos, né? O que seria deles se nascessem e fossem soltos, né? Por aí, fossem largados, como muitas vezes acontece. Muitas vezes não sobrevivem se não caem na mão de alguém que os cuide, né? Então, nós somos esse tronco, e que esse tronco seja muito forte, né? Que resista a todas as tempestades que virão pela vida. Porque elas virão, porque elas estão aí para nos lapidar, né? Se fosse tudo fácil, a gente nem crescia, né? Então, então o tronco ele vai se fortalecendo à medida que vem as experiências da vida. E os nossos filhos são essas folhas que vão com o vento, né? Vão criar suas vidas, suas histórias e frutificar, né? Levando, né? O vento levando aí as sementes. Então essa é a analogia que eu acho muito interessante, né? Acredito que a maioria conheça. Mas não basta uma analogia entre a árvore e a vida. Deixar filhos melhores para o mundo envolve reflexão mais profunda e complexa. E é isso que a gente está fazendo aqui. Que frutos, ou melhor, que filhos estamos deixando para o mundo? Você já parou para pensar? Você que é pai, que é mãe, que filhos você está deixando para o mundo? Então aí eu vou dar uma pausa para você pensar. E não é pensar assim, 5 segundos. Ah, meus filhos vão ser bons, meus filhos são bons. Ah, não, meus filhos... Não, é pensar de verdade. Por isso que eu falei, aqui é para você pensar. Esse livro aqui
é para parar, refletir, não é para ler em 5 minutos, porque ele pode ler lido em 5 minutos, mas não é para ler em 5 minutos, é para refletir. Que filhos você está preparando? Você dá tudo que ele quer? Você faz tudo que ele quer? Você diz amém a tudo? Você deixa tudo pronto? Ou você é muito bravo, muito rígido? E aí? Que filhos que você está preparando? Pois eu vou querer saber. Se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade. É só entrar nas redes sociais e me contar, tá certo? Eu tenho um canal Educar-se para Educar que eu nunca mais postei nada nele. Vou ver se eu consigo reativá-lo. E é justamente isso. Eu trazia pais, né? Eu comecei a trazer pais para trocar experiências interessantes que marcaram suas vidas em relação aos seus filhos. Então, vamos lá, quem sabe a gente pode continuar, tá certo? Então, até o próximo passo deste capítulo. Tchau, tchau!